Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes de eu entrar aqui no conteúdo, eu queria agradecer a todos pela dedicação, pelo carinho, né, pelo comprometimento com a disciplina. Eu sei que é um módulo muito apertado para todos, esse é o menor dos módulos oferecidos no ano, né, e entrar assim com uma disciplina de conteúdo tão condensado e complexo ao mesmo tempo, eu sei que não é fácil em 2 meses e pouquinho, a gente assimilar todo o conteúdo, é quase impossível, né? Então, para você que tem aí uma certa curiosidade, ou gosta dessa disciplina, ou já trabalha com educação especial, né, e precisa dessas dicas, eu sugiro que vocês salvem esses materiais. Eu, inclusive, coloquei algumas coisas e textos para vocês, lá em materiais de apoio, para que vocês possam guardar, né? Se futuramente precisar, pelo menos não vai ficar tão perdido aí com relação ao guia de estudos também, né? Que ele, apesar de bem resumido, mas ele apresenta algumas referências bibliográficas. Então, espero que vocês tenham gostado da disciplina. Queria pedir desculpas, né? Às vezes pela correria, né? Às vezes a gente não explica tão detalhadamente, né? Porque a gente sabe que a vida de vocês é corrida, então a gente tenta fazer as aulas bem curtas e objetivas para não tomar muito tempo, mas às vezes mesmo assim a explicação não fica tão clara. Então qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. O meu e-mail vocês já sabem, né? vania.camargo@professor, o restante é igual para todo mundo. Esse e-mail meu, ele é fixo, independente da disciplina que entra, é o meu e-mail institucional. Então, o que vocês precisarem, através desse e-mail, mesmo, né, ao término da disciplina, se eu puder, claro, auxiliar, tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. E mais uma vez agradeço. Mais um módulo praticamente, né, cumprido, né? Falta só fechamento da prova agora, para quem ainda não fez, e agora a atividade de 18 pontos. Então, como ela já entrou no ar hoje, eu não gravei antecipadamente para que, caso alguém quisesse entrar e fazer, né, as perguntas ao vivo mesmo, né, tirar as dúvidas. Essa avaliação é uma atividade que eu gosto muito, porque ela é uma atividade bem pessoal. Vocês vão explorar alguns dos recursos de acessibilidade. A gente viu vários no guia, tem textos de apoio aí para vocês, com outras funcionalidades. Se alguém tiver interesse, é só guardar e depois ler com calma quando tiver tempo. A gente tem muito recurso, graças a Deus, hoje na internet nós temos muitas opções. Mas eu coloquei os principais, ou alguns, né, para que vocês possam escolher apenas 2 para manipular, para baixar, para mexer mesmo, para fuçar dentro do tempo possível. Eu sei que não dá para aprender um software em 2 dias ou em 1 dia para já fazer uma avaliação sobre ele, mas é mais no sentido de curiosidade mesmo, tá? Espero que vocês gostem. Vocês podem escolher apenas 2 entre DOSBox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras, que tem uma função parecida, né, praticamente igual, e o Hagakui. Nós temos muitos outros, eu citei o Scrapbook e muitos outros lá que eu vou mostrar aqui na tela para vocês também nos textos de apoio. Porém, entre esses vocês podem escolher. Vocês vão ampliar as possibilidades com os estudantes, público-alvo da educação especial, e escolhendo esse software, você que for do seu interesse, né, ou da sua proposta de trabalho atual, de repente você já está precisando utilizar alguma coisa nesse sentido, e caso você não mexe com esse tipo de situação neste momento, escolha aquilo que mais lhe agrada, tá? O que for de seu interesse para manipulação, mesmo que uma manipulação bem breve, né, só para conhecer mesmo, mas não vai deixar de ser interessante. Por isso que eu gosto dessa atividade. Ela não é decorar, ela é conhecer, ela é uma atividade assim bem pessoal, é uma reflexão pessoal, tá? E crítica também. Então, vão ter algumas perguntas aí para vocês na nossa atividade, né? Por exemplo, apesar de ser em forma de forms, pessoal, isso é só para facilitar a correção, imaginem que a atividade é como se fosse no Word, tá? As respostas, elas têm que ter contextualização, têm que estar bem elaboradas, não é simplesmente para colocar, achei interessante, ponto. Isso não é uma justificativa. Então, tomem cuidado, que embora ela esteja no formato de forms, ela é uma atividade descritiva, tá? Quais foram os recursos escolhidos para sua manipulação e o que o motivou para a escolha? Descreva os recursos pesquisados. Então, definição, objetivo. Não é só para colocar assim, escolhi o Hagakui e o DOSBox. Ponto.
Não vai tirar a nota máxima aí na questão. Por quê? Porque não descreveu. Qual que é o objetivo desse aplicativo? Qual é a descrição? Quais são os objetivos? É para descrever e também para justificar a sua escolha. Por que você escolheu aquilo? Porque nesse momento você tem estudantes público-alvo dessa situação que você precisa, você escolheu porque achou interessante, caso futuramente você aplique aí com seus alunos, então tem que justificar e também colocar definição, objetivos, tá, pessoal? Para não ficar incompleto. Os recursos escolhidos são destinados para qual público dos estudantes da educação especial? Qual público você está pensando em colocar para os deficientes auditivos, deficiente visual? É possível trabalhá-los com outros tipos de público-alvo? Então, esse aplicativo que você escolheu, esse software, ele pode ser trabalhado também mais de um tipo, né, de deficiência, ou ele abarca vários conteúdos que podem ser aplicados a qualquer pessoa? É isso que está perguntando essa questão aí. Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados por você, destaque quais foram os pontos positivos e negativos identificados, justificando. Então, aqui vocês vão colocar também os pontos positivos e negativos. Tem gente que fala assim: ah, não, mas é muito interessante, não tem ponto negativo. Tem. É por isso que, para descrever mais detalhadamente, você precisa baixar e manipular os recursos. Senão você não vai saber quais são os pontos negativos ou quais são as dificuldades que você obteve na manipulação do mesmo. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Podem ser articulados em duas ou mais áreas? Justifique. Vocês estão percebendo que todas as questões têm para justificar, né? Então, aqui está perguntando se ele pode ser utilizado na área da música, mas também na literatura, se ele pode ser utilizado na área de música, na área de história, se ele é um tipo de recurso que pode ser feito uma interação de disciplinas e justificar, ok? Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar e manipular os recursos, quais as dificuldades você acredita que podem ser enfrentadas no ambiente escolar para a utilização? E o que poderia ser proposto para solucionar estes problemas? Aqui também é pessoal. Vamos supor que você não dá aula, nunca deu aula, mas você vai imaginar, à medida que você já explorou esse recurso e você viu quais são as dificuldades ou facilidades que ele oferece, quais são as dificuldades que você teria para utilizar ele na sua escola, ou na sua aula de música particular, ou no seu projeto, tá? E o que você pode propor para sanar esse problema? É claro, gente, nós estamos falando aqui como se você já meio que dominasse, pelo menos um pouco o básico, desse recurso, tá? Porque vamos supor que você acha interessante capacitar, né, os profissionais daquela escola para que todos eles utilizassem suas aulas, ou pelo menos, né, fazendo uma interdisciplinaridade. Você teria que aprender a manipular um pouco desse recurso e ensinar outros colegas para que só assim ele fosse aplicado em sala de aula, claro, né? Então, nós estamos imaginando que você já domina, ou pelo menos conhece um pouco do aplicativo, tá? Para poder responder a essas perguntas. A partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita que será possível incluir nas suas aulas recursos diferenciados para o trabalho? Justifique. E a última, vocês sabem que eu gosto muito de atividades práticas, vocês vão descrever mais detalhadamente uma atividade prática musical, que pode ser em qualquer área, tá? Tanto teórica quanto instrumento, mas que você utilizaria um desses recursos, não precisa ser os dois, um dos recursos que você escolheu para exploração. Então, coloque aí quais são os objetivos da sua atividade e a descrição detalhada, tá? Que seria como que você vai fazer essa atividade, né? O que você vai utilizar, tudo certinho, tudo mais detalhado aí no caso. Não precisa colocar público-alvo, porque você já colocou lá no início a justificativa da escolha dos seus recursos. Mas na atividade eu preciso que ela seja bem descrita para que a gente possa entender os procedimentos. E apenas um
dos recursos, ele tem que aparecer aí como parte do seu conteúdo musical, dessa aula ou dessa atividade prática que você vai desenvolver com o aluno, como palestra, né, pensando aí num bacharelado, de repente você vai dar uma palestra para profissionais de música, não importa, desde que esse recurso seja utilizado para a prática da área musical, de sua atividade, ok? Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho só de cada um deles, né, que eu já falei também nas aulas gravadas. O DOSVox, ele é um sistema para microcomputadores que comunica com o usuário através da síntese de voz. Então, vai viabilizar, né, o uso de computador por deficiente visual e pode adquirir um alto grau de independência nos estudos e também no trabalho. Então, se você está dando uma aula ao vivo e você falar bem pausadamente, for escrevendo no quadro, se o aluno tiver um computador e com esse arquivo instalado, o que vai acontecer com essa interface? Ele vai conseguir, através da voz do professor, que o computador traduza para ele. Ou seja, em quase tempo real, né? O atraso é mínimo. Pode ter uma ou outra palavra, claro, que o vocabulário dele não reconheça, mas no geral facilita bastante. E facilita muito também para a questão das avaliações ao vivo e também das avaliações impressas, porque como ele vai escrevendo tudo na tela, e aquilo vai ser praticamente em tempo real, você consegue depois imprimir aquela avaliação, né? E já está pronto. Você não precisa fazer fora do horário da sala de aula, ter todo um trabalho de fazer uma atividade específica para aquele aluno, tá? Desde que, é claro, você consiga manipular o mínimo do programa e também faça com que o aluno consiga utilizá-lo, né? E a família também tem que ajudar um pouco, mas facilita muito a impressão de provas e aplicação das aulas quase em tempo real. Imagina só que beleza, que facilidade, né? Já o projeto MacDaisy, ele é do Ministério da Educação, tem uma solução tecnológica para a produção de livros em formato digital acessível, no padrão DAISY. Então, foi desenvolvido pela Universidade do Rio, né, e vai gerar livros digitais falados e sua reprodução em áudio gravado ou sintetizado. Infelizmente, a biblioteca é um pouco reduzida, talvez por falta de pessoas também que possam, né, trabalhar voluntariamente e ajudar o programa para que outros livros fossem inseridos, mas de qualquer forma não deixa de ser uma ferramenta gratuita e com muitos pontos positivos. Já o Hagakui, ele é um software educativo de apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita. É um editor de histórias em quadrinho, em banda larga, com um banco de imagens com vários personagens, tá? É claro que ele também tem várias limitações, não é um programa totalmente completo, mas além dos cenários, personagens, ele também tem recursos de edição de imagens e de áudio, o que eu acho que favorece muito aí o nosso campo musical. Né? Pode ser utilizado numa atividade de paisagem sonora, numa atividade de criação musical. Então, eu acho assim, tudo vai depender, né, da faixa etária que o professor estiver utilizando o arquivo. Aí a gente tem também os que foram desenvolvidos mais recentes, permite a tradução digital e automática para a língua de sinais. Ele é usado em smartphone e os usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. Consiste num aplicativo gratuito, que pode ser utilizado tanto em tablets como também em smartphone, e traduz a língua portuguesa para Libras. Então, você digita a frase no buscador e vai aparecer o Hugo, que é um personagem, né, que vai fazer o sinal em Libras. Olha só que legal. E apesar da limitação de alguns vocábulos, não deixa de ser também uma ferramenta, claro, significativa. Você pode utilizar, por exemplo, passando um telão para os alunos, né? Ou numa TV com computador. Vocês podem passar para que os próprios alunos, mesmo os que não necessitam, né, da linguagem de sinais, aprendam. Eu acho super interessante e vale a pena conhecer. O Velibras foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, também em parceria com o Ministério do Planejamento, e fez também tradução de textos, áudios e vídeos para a língua de sinais. Ele possui versão para desktop, smartphone, tablet, e é executado por alguns sistemas operacionais, inclusive o Linux, por causa da educação.
Como um diferencial, ele apresenta a possibilidade de incrementar um dicionário e ainda permite que os usuários da internet consigam instalar um plugin diretamente nos navegadores para traduzir as páginas web visitadas. Aqui tem as figuras, né, que nós colocamos também no guia de estudos, só para comparar, né, mas diferente de falar a tradução, mais interessante é vocês poderem baixar e ver aí as funcionalidades, tá? Também tá aí para vocês, pessoal, quero que vocês, só para que vocês saibam, né, já aparece na mediateca de vocês esses arquivos que eu vou mostrar aqui agora. A gente tem os links sugestivos para trabalhar com o DOSBox, mas eu também já baixei e coloquei para vocês o manual, tá? Que explica tudo, definição, o que é o DOSBox, as teclas, né? O teste do teclado, a manipulação de arquivos. Vocês vão ver que não é tão fácil, é um programa também um pouco pesado para instalação, mas é bem interessante, tá? Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, ele tem jogos, calculadora, tem muitas funcionalidades. Tá? Tem o utilitário geral, né, que seria relógio cronômetro, editor simplificado, então dá para vocês analisarem com calma aí. Também vai ter 2 manuais de recursos e softwares de acessibilidade, alguns que nós não mencionamos na atividade, mas que vale a pena, claro, a gente conhecer, tá? E o tutorial Hagakui, que a gente acabou de falar, tem um tutorial aqui também, explicando um pouquinho, né, desse programa, como que ele funciona, o cenário, como que pode ser utilizado, cenário colorido. Lá, como que você insere, né, o cenário, como que você insere áudio, mas de qualquer forma, eu também deixei nos slides alguns links que vai direto para o YouTube, quem, né, preferir ao invés de ler, vai ter aí as 2 opções. E como eu disse para vocês, aqui a gente tem um pouquinho, né, falando sobre os softwares de acessibilidade, o que é a tecnologia assistiva. Aí ele cita alguns que nós já falamos, que é o DOSBox, a tela para Windows, leitor de tela, o Virtual Vision. Vai citar vários outros, né, que a gente já comentou, inclusive, como o Braille, os ampliadores de tela, enfim, depois vocês podem manusear aí, quem tiver curiosidade. E também acessibilizando conteúdo e materiais para alunos deficientes visuais. Também é bem legal. Ele fala um pouquinho, por exemplo, aqui, ó, acessibilizando imagens e figuras, né? Toda e qualquer figura do material didático digital deve ser descrita, possuir equivalência textual, facilitando a compreensão. Então, tem um exemplo, ó, imagem sem equivalência textual, né? É só uma imagem de um casal. Aí do outro lado tem um casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. Então, às vezes a gente não pensa nisso porque quase não usa, mas aqui tem umas dicas, tá? De como que você pode tornar uma imagem, um gráfico, qualquer recurso que você já utiliza, mais acessível, né? Então, por exemplo, uma figura descrita, casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. Casal feliz dividindo um guarda-chuva. Acessibilizando, né, o logotipo. Então, tem várias dicas aqui também do que você pode fazer para tornar aquele recurso ainda mais acessível do que ele parece. Às vezes a gente fala, imagina, mas já está uma imagem ótima ali, dá para entender. Depende, né? Se for uma pessoa que tem uma certa deficiência cognitiva, ela tem mais dificuldade. Então, aqui tem vários recursos de acessibilizando imagens e figuras e outras dicas aí para vocês, ok? Tudo isso já está aí anexado em materiais de apoio. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela disciplina. Estamos finalizando aí, né, mais um conteúdo. Vou pausar a gravação.